Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 14. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado a compartilhar esse canal, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like lá para nos ajudar a divulgar a palavra do nosso Senhor. Nessa noite nós iremos também trazer uma palavra, uma mensagem, uma doutrina bíblica para melhorar nossa vida espiritual. Gostaria de ler um texto bíblico com todos que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, passe ali e se retirará. Amém? Graças a Deus é uma mensagem, um texto bastante conhecido. Nós iremos meditar um pouco nessa palavra, né? Então, nós aprendemos em outrora, em um texto passado, que Eliseu é o substituto do profeta Elias. Tudo bem que naquela época em que Elias havia de ser substituído, havia pessoas sendo preparadas para substituir o profeta Elias. Então, a casa dos profetas, em 2 Reis, no capítulo 2, nós vamos ver que ali havia 50 jovens que estavam sendo preparados para substituir o profeta Elias. Porém, o plano de Deus não tem nada a ver com nossos planos. Muitas vezes o plano do homem é uma coisa, mas o plano de Deus é outro. Enquanto a casa dos profetas estavam preparando 50 moços jovens para ser um deles ser o substituto do profeta Elias, Deus já tinha o seu plano, Deus já havia escolhido o substituto do profeta Elias, que era Eliseu. Então muitas vezes o plano do homem, muitas vezes nós fazemos muitos planos, mas os projetos de Deus, ele vem acima dos nossos. Então nós fazemos planos, mas é Deus quem dá a realização. Se for da vontade de Deus, irá se confirmar. Se não for da vontade de Deus, o plano não dará certo, mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vemos que Eliseu, quando tem um encontro com o profeta Elias, quando Deus fala para o profeta Elias ungir um profeta em seu lugar, no capítulo 19 nós vamos ver, então Eliseu, quando é chamado, ele renuncia sua herança. Nós vamos ver que Eliseu, ele era o filho primogênito do seu pai, né? E como um filho primogênito, ele era o líder dos seus irmãos, o líder da sua casa, e também, segundo a lei dos judeus, o filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada, diferente dos seus irmãos. Se os seus irmãos ganhassem, vamos dizer assim, um boi, o filho primogênito teria direito a 2 bois. Então, Eliseu tinha direito à porção dobrada, né? Diferente dos seus irmãos. Então, nós vemos que quando Eliseu é chamado por Elias, e Elias chama-o para o servir, para o seguir, para aprender com ele, a Bíblia diz que Eliseu fala para Elias: não, deixa eu ir me despedir do meu pai. Ele volta lá, vai se despedir do seu pai, e quando ele vai se despedir do seu pai, ele faz algo maravilhoso. O que é que Elias faz? Elias pega a sua herança, não é? Os seus bois que ele tinha direito, e a Bíblia diz que ele vai lá, não é? Mata os bois e distribui a carne para as pessoas, ou seja, a sua herança ele não tinha mais. Aquilo que ligava ele a cuidar de gado, cuidar de bois, ele não tinha mais. Ele tinha destruído, tinha desfeito, e agora ele vai seguir o profeta
Elias. Então Eliseu não tinha mais uma herança para cuidar, ele agora estava 100% disponível para servir somente ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Então nós vemos que, assim como Elias, Eliseu, ele não tinha uma cidade definida para ficar, né? Então nós vamos ver nos textos bíblicos que Eliseu, às vezes ele estava em Gilgal, outras vezes em Jericó, outras vezes em Dotã, outras vezes no Jordão, outras vezes em Sunem. Então ele era, vamos dizer assim, um peregrino de Deus. Ele ia para onde Deus queria que ele fosse. Então quem verdadeiramente quer servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, não é? Tem que saber de uma coisa, que nós somos comandados por Deus e devemos ir onde Deus quer. Então Eliseu, ele não tinha uma cidade definida, não tinha uma casa, não tinha um bairro, ele ia onde Deus queria que ele fosse, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, assim como Elias, não possuía casa nem bem algum. Ele vivia do que Deus lhe dava, não é? Então eles eram sustentados por Deus, literalmente Elias. E agora o seu substituto, o profeta Eliseu, eram sustentados por Deus. E nós vamos ver em vários textos bíblicos, né, que ele era sustentado muitas vezes por corvos, por viúvas, por casais e até por anjos, né? Então o profeta Elias, quando estava no ribeiro, né, a Bíblia diz que os corvos iam servi-lo. E depois que o ribeiro secou, a Bíblia diz que Deus preparou a viúva de Sarepta para ajudá-lo. E depois, agora, muitas vezes, nós vemos em outro texto bíblico, no capítulo 19, que a Bíblia diz que anjos desceram do céu para alimentar o profeta Elias. Então, eles eram literalmente sustentados por Deus. E nós também somos sustentados por Deus. Quem é que nos dá saúde para nós trabalharmos? Deus. Quem é que nos dá o emprego? Deus. Então Deus sempre será o responsável por nossas vidas, né? Então tudo vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é o nosso provedor, aquele que provê as nossas necessidades, louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu não tinha uma casa, né? Não tinha uma cidade, não tinha riquezas. A sua riqueza era Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, nós vemos que Eliseu não aceitava pagamento nenhum pela obra que ele realizava. Seja qual for a obra, ele não cobrava nada, fazia tudo para a glória do nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus usa Eliseu para curar Naamã, quando ele fala, dê 7 mergulhos no Jordão, e Naamã, quando é curado da lepra, quer dar bens, quer dar riquezas para ele, dinheiro daquela época, mas ele não aceitou, louvado seja o nome do Senhor, porque ele fazia a vontade do Senhor e não aceitava nada, não aceitava dinheiro, não aceitava riqueza, não aceitava nenhum presente para fazer a vontade do Senhor. Diferentemente de hoje, né, que muitos só pregam, só vão a igrejas se receber dinheiro. Muitos cantores famosos só vão cantar nas igrejas se receber cachê. Eliseu não fazia assim, Eliseu fazia a obra do Senhor gratuitamente, porque ele sabia que Deus estava lhe dando saúde, estava dando virtude, então ele fazia por amor a Deus, igual o profeta João Batista, que a Bíblia diz que ele nem tinha uma roupa decente, né? Ele se vestia com pele de animais, não tinha uma boa alimentação, mas ele fazia a vontade do Senhor como uma voz que clamava no deserto, louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu, outra coisa, Eliseu não era reconhecido pelo que ele tinha, mas Eliseu era reconhecido pela sua santidade. A Bíblia diz que, no texto que nós lemos, aquele casal olhou para Eliseu e falou, eu tenho observado que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 12 que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi
dada. Então, todos nós estamos rodeados por pessoas que estão a nos observar. E o profeta Eliseu, ele era observado, mas ele era reconhecido pela sua santidade diante de Deus. E nós somos reconhecidos pelo quê? Pelo falar bonito, pelo vestir bonito? Não, nós temos que ser reconhecidos por sermos pessoas que buscamos a santidade de Deus. Santidade na Bíblia, alguém pode dizer, mas ser santo, sim, ser santo significa ser separado do mundo, ou seja, não viver segundo o plano desse mundo, mas segundo os projetos de Deus. Isso é ser santo, ser separado das coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a Bíblia diz no texto que Eliseu sempre ia para Sunem. Ele não tinha uma casa de Sunem, mas ele sempre ia fazer a obra do Senhor por aquela cidade, pelas terras chamadas Sunem. E a Bíblia diz que ali há uma mulher rica. A Bíblia diz assim que ela era mulher rica. E toda vez que Eliseu chegava naquela cidade, ele comia pão, né? Se alimentava na casa daquele casal. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquele casal sustentava o homem de Deus junto com o seu servidor, o seu moço que ajudava o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que tanto Eliseu passar naquela cidade para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, que aquela mulher conversa com seu marido e fala, olha, não seria bom nós fazermos um quarto para o profeta Eliseu? Então eles resolvem fazer um quarto, louvado seja o nome do Senhor. Então eles resolvem fazer um quarto para o profeta Eliseu. E a Bíblia diz, um pequeno quarto, louvado seja o nome do nosso Deus. Enquanto muitos pregadores famosos querem se hospedar em grandes hotéis quando vão para a cidade pregar nas igrejas, nos congressos, né? Então o profeta Eliseu, para ele era um pequeno quarto, louvado seja o nome do Senhor. Então um pequeno quarto junto ao muro, ou seja, tinha uma visão privilegiada que ficava em cima do muro. Então, um pequeno quarto, uma cama, uma mesa, um candeeiro, louvado seja o nome do Senhor. Então, um pequeno quarto, e naquele quarto havia uma cama, uma mesa e um candeeiro e uma cadeira, louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar em rápidas palavras cada um dos objetos que havia naquele quarto. Então, no quarto havia uma cama, ou seja, todo homem de Deus, mulher de Deus, todas as pessoas precisam descansar. A nossa vida não é feita só de trabalho, né? Então todos nós precisamos descansar. O profeta Eliseu, né? Ele era uma pessoa, um ser humano que se cansava. Então ele precisava de uma cama para descansar, para dormir. Ora, até o próprio Jesus se cansou. A Bíblia diz que ele dormiu na polpa do barco, não é? Estava dormindo lá quando seus discípulos o despertaram por causa da tempestade, da ventania. Então até Jesus se cansou, dormiu, não é? Ou seja, se assentou para descansar. E a Bíblia diz que todos nós também precisamos ter um momento para nós descansarmos, para nós podermos aliviarmos nossa mente, aliviarmos nosso corpo. Até o próprio Jesus, quando viu o seu discípulo, em Marcos 6,31, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam andando para lá e para cá para ajudar a multidão, correndo para lá e para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra. De repente Jesus chamou os seus discípulos, vem aqui, sentar um pouco, descansar um pouco que vocês estão cansados. Então a cama que havia no quarto de Eliseu representava um pequeno descanso para o homem de Deus descansar. Quem falou, irmão? Muitas vezes as pessoas pegam um versículo isolado dizendo que aqui não é o nosso descanso, né? Quando está falando na forma espiritual, não na forma física, porque na forma física nós precisamos descansar sim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como seres humanos, precisamos sim descansar. E a cama representava o descanso para o profeta. Agora, uma mesa. Mesa nós sabemos que representa a provisão de Deus na nossa vida. É Deus que provê para nós. E a Bíblia diz em Lucas que ele ajuda tanto justos como ímpios. Ele manda a chuva tanto para justos como para ímpios. E a Bíblia diz que Deus é bom até mesmo para os ingratos e infiéis. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é o responsável pela nossa provisão. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos, né,
que não precisava levar, ó, não leve sandália, não leve alforje, não leve bolsa. Jesus queria dizer que iria sustentar os seus discípulos. E lá nós vemos que depois Jesus pergunta para os seus discípulos, no capítulo 22 de Lucas, versículo 35, Jesus fala, olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem sandália, sem alforje, porventura faltou alguma coisa para vocês? E os discípulos disseram, nada, Senhor, não faltou nada. Então Deus, ele cuida de nós, ele é responsável pela nossa provisão diária. Então a mesa representa a provisão de Deus às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então também havia uma cadeira. Uma cadeira, nem todas as vezes o profeta precisava estar deitado, mas às vezes ele precisava de uma cadeira para se sentar. Cadeira que pode representar também uma posição, um cargo, um ministério que Deus coloca nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se alguém deseja o ministério, né, ser um ministro na casa do Senhor, não está desejando uma coisa ruim, excelente obra deseja. Então você, meu amado, minha amada, que quer servir ao Senhor, que deseja ser um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário, uma missionária, dirigente do ciclo de oração, ou ser regente de orquestra, regente das irmãs, líder dos jovens, excelente coisa está desejando. Louvado seja o nome do Senhor. Busque, né, com sinceridade, busque com diligência diante de Deus. Se você tem um projeto de estar muitas vezes servindo ao Senhor, com uma posição de líder na casa de Deus, excelente coisa você está desejando. Então a cadeira representa uma posição, cargo, ministério que Deus tem para nós. Um candeeiro. Então no quarto também tinha um candeeiro. Ora, candeeiro representa a luz. A Bíblia diz que lá no tabernáculo havia o candelabro, ou seja, luz. Ou seja, na nossa vida tem que ter luz. A Bíblia diz que em João no capítulo 8, versículo 12, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Jesus falou. Então Jesus é a luz que ilumina a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também diz assim em Mateus 5,13, que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Então Jesus é a nossa luz que nos faz também alumiar, clarear diante desse mundo. Em Mateus 5,16 Jesus fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus é a luz do mundo, e agora ele faz questão de dizer para nós, vós agora sois a luz do mundo. Então o candeeiro no quarto de Eliseu representa Deus. Em 1 João 1, capítulo 1, versículo 1 ao 7, 5 ao 7, melhor dizendo, diz assim que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz, o Pai é luz, o Filho é luz, né? O Espírito é luz, e agora a Bíblia diz também que nós devemos ser a luz deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, candeeiro representa a luz, representa Jesus em nossa vida. E a luz é super importante. Onde há luz, nós conseguimos até mesmo encontrar aquilo que muitas vezes nós perdemos no meio do caminho, no meio da nossa, vamos dizer assim, da nossa jornada. Nós podemos perder alguma coisa, mas a luz de Deus na nossa vida nos faz encontrar. Lembra-se da mulher da dracma perdida, que tem 10 dracmas, ou seja, 10 moedas. Se perde uma moeda dentro da sua casa, se perdeu a moeda, e ela estava no escuro, na escuridão, porque a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, ou seja, acendeu o candeeiro para procurar a moeda. Onde a luz, Deus sendo a nossa luz, nós conseguimos encontrar valores que nós um dia perdemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher estava no escuro, mas acendeu o candeeiro. Por que ela acendeu o candeeiro? Talvez alguém diz, mas por que ela estava na escuridão? Ora, o azeite era muito caro naquela época. O azeite era muito caro e ela não podia ficar a noite inteira com o candeeiro aceso. Ela só acendia o candeeiro em ocasiões
especiais. Naquela época se podia conhecer uma casa de um rico e uma casa de um pobre. Como? O rico deixava o seu candeeiro a noite inteira ligado, aceso, né? Porque tinha muito dinheiro para comprar o azeite, mas o pobre tinha só um pouquinho de azeite guardado, né? Para ocasiões especiais. Então, essa ocasião, a mulher acendeu a sua lamparina, o seu candeeiro e procurou aquilo que ela havia perdido. Se na tua vida espiritual algo se apagou, torne a acender, louvado seja o nome do Senhor, e procure aquilo que você havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então a luz nos faz encontrar coisas que nós na jornada um dia podemos perder. Louvado seja o nome do Senhor. Então note que o casal pensou apenas em abrigar apenas uma pessoa. O casal ele não se importou, vamos dizer assim, em abrigar duas pessoas, mas ele pensou em abrigar apenas uma pessoa, apenas o profeta. E o profeta não estava sozinho. Havia o moço, né? A pessoa que era o seu aprendiz, o seu servidor, estava junto com ele. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 11, 12, que o seu servidor estava junto com ele. Então o casal pensou apenas em abrigar o profeta Eliseu, né? Esse casal repartiu o que tinha e construiu aquele quarto apenas pensando em uma pessoa, apenas no profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu repartiu aquele quarto com o seu moço, com o seu servidor, porque os dois estavam juntos. O versículo 11 e 12 do capítulo 4 vai dizer que o seu moço estava junto com ele. Então Eliseu, quando ganhou aquele quarto, levou também o seu servidor para morar ali. Enquanto eles passavam naquela cidade, os dois ficavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse casal repartiu o que tinha antes de receber o milagre. Note que eles não cobraram nenhum milagre, eles fizeram de bom grado. De bom grado. Então eles não fizeram algo interessado em receber algum milagre. Eles não fizeram isso pensando em receber algo em troca. Tanto que lá no versículo 28 a mulher falou: eu não te pedi um filho, eu não te pedi nada, você que quis profetizar que nasceu o meu filho, né? Então ela não pediu nada, ela fez de bom grado, tanto que quando ela deu o quarto para Eliseu morar, né, Eliseu o chamou e falou: o que é que eu posso fazer por você? Se você tiver alguma demanda, eu posso falar com o chefe do exército, eu posso falar com o rei. Ela falou: não preciso de nada, eu já tenho tudo. Então ela não fez aquilo para ajudar o profeta Eliseu pensando em receber alguma coisa. Quando nós fizermos algo para Deus na sua obra, não temos que pensar em recebermos algo em troca. Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que fazer de amor, de coração. Em Salmo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele, né, com júbilo. Ou seja, quando você servir ao Senhor, faça com alegria diante do Senhor. Então aquele casal dividiu, ou seja, algo com o profeta, construiu com muito amor aquele quarto, e o profeta também, quando viu o seu moço, né, vou dormir aqui no quarto, né, e o meu amigo, o meu servidor, meu aprendiz vai dormir lá fora, não, vem aqui, você vai ficar aqui no quarto junto comigo. Isso significa dividir o pouco que nós temos. Eliseu dividiu o pouco que ele tinha com aquele seu amigo que o acompanhava, né? É interessante que o milagre na vida daquele casal não aconteceu na sala, na cozinha, no quarto do casal, no quarto do filho. O milagre aconteceu dentro do quarto que eles construíram para o profeta Eliseu. Note que o milagre na vida daquele casal não aconteceu no quarto do casal, não aconteceu no quarto do filho, na sala, na cozinha, não. O milagre justamente aconteceu dentro do quarto que eles construíram para o profeta Eliseu. Eliseu determinou o milagre do nascimento do filho daquela mulher dentro do seu quarto. Quando ele fala para o seu moço, fala: chame ela, a mulher que nos ajudou, e quando ela vem, ele determina que ela vai ser mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E agora também, quando o filho, depois de algum tempo, o filho dela vem a falecer, louvado seja o nome do Senhor, ele estava com
A Bíblia diz que ele estava com muita dor de cabeça, não sei que doença, talvez meningite, não sei. Então ele estava com muita dor de cabeça. Seu pai falou para um dos seus servos: leve ele para sua mãe. E quando ele chega lá, o servo chega lá com o filho daquela mulher. A Bíblia diz que ficou junto com ela até que ele veio a morrer. E a Bíblia diz que quando o seu filho vem a morrer, é interessante que quando o filho daquela mulher morreu, ela pega o seu filho e leva lá para dentro do quarto de Eliseu e coloca em cima da cama do profeta Eliseu. Ou seja, ela deixa lá no quarto do profeta Eliseu. E foi justamente lá que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu dentro do quarto que ela construiu para o profeta Eliseu. Nosso milagre vem muitas vezes daquele que nós fizemos para alguém, sabia? Muitas vezes o nosso milagre vem daquilo que nós fazemos para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se do profeta Elias, quando ele vai a Serepta, Deus falou: lá tem uma mulher que vai te ajudar, que vai te sustentar. E quando ele chega naquela viúva de Serepta, fala: olha, faz aí um bolo para mim. Ele falou: eu não tenho nada senão um pouco de farinha, um pouco de azeite. Estou aqui pegando uns pedaços de madeira. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para nós dois. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. Aí o profeta Elias fala: não, tudo bem. Faça primeiro um bolinho para mim, bem pequenininho. E depois você faz para você e para o seu filho. Porque se você fizer isso, eu te garanto uma coisa: que Deus não vai deixar faltar nem a farinha, nem o azeite na tua casa. E não é que aquela mulher creu? Louvado seja o nome do Senhor. Ela falou: só tem um pouquinho, mas eu vou fazer isso conforme a tua palavra. Foi lá, fez um pequeno bolo e deu para o profeta Elias. E a Bíblia diz que nunca mais na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, faltou farinha nem azeite. A provisão de Deus entrou na casa daquela mulher, porque ela dividiu a última refeição que ela tinha, ela dividiu com o profeta Elias. Muitas vezes é fácil a gente dividir quando nós temos uma dispensa grande, né? Mas muitas vezes Deus quer que a gente divida o pouco que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dividir. Se você tem um pouquinho, divida com quem não tem. Se tem assistência social na sua igreja, né? Leve para lá o melhor que você tiver. Você tem um pouco de arroz, divida. Tem um pouco de feijão, divida. E você vai ver que o milagre vai entrar na tua casa, porque você está dividindo o pouco que você tem. Porque dividir o muito é fácil. Agora dividir o pouco é super difícil. Mas se você crê, como diz a palavra de Deus, nunca mais vai faltar na tua casa a provisão se você dividir o pouco que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tem milagres que virá na nossa vida quando nós dividimos o pouco que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o milagre vem muitas vezes na nossa vida quando nós fazemos pouquinho. Não precisa fazer muito não. Que às vezes você fala: se eu tiver muito, eu vou fazer algo para alguém. Faça com um pouquinho que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre vem muitas vezes numa pequena coisa que você faz para alguém. Lembra-se em Mateus no capítulo 25, melhor dizendo, a partir do versículo 34, a Bíblia diz que Jesus falou: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo, porque estive nu e me vestiste, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava preso, fosse me visitar, estava doente, me ajudasse, me visitando, né? Eu era estrangeiro, me hospedasse. E alguém pergunta: mas Senhor, quando foi que a gente viu nu e te vestimos? Quando foi que estavas com fome e te demos de comer? Quando foi que estava com sede, né? E te demos de beber? Jesus fala: quando você fizer algo para alguém, para o seu próximo, você está fazendo para mim. Então, quando nós ajudamos uma pessoa necessitada, nós estamos fazendo isso para o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está vestindo alguém, doando uma roupa para alguém, está doando um alimento para alguém, está ajudando alguém que não tem nenhum lugar para morar, está ajudando até pagar o aluguel, você está fazendo para Deus. E o milagre vem daí. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se da multiplicação dos pães? Estava uma grande multidão e a multidão agora estava com fome. Era um local deserto. Então, mesmo se tivesse dinheiro, não tinha local para comprar. E os discípulos preocupados: Senhor, despede a multidão, porque não, já está a hora, está tarde, a hora já é tarde e não temos alimento. Mas a Bíblia diz que
eles procurando ali quem tem alimento, ali tem um jovem. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 13, que um jovem tem ali 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Somente isso. E a pessoa, se aquele jovem fosse egoísta, poxa, vou esconder meus pães, vou esconder meus 5 pães e esconder meus peixinhos. Poxa, eu vou alimentar essa multidão, nada. Mas a Bíblia diz que ele entrega para os discípulos, toma aqui, ó, meus 5 pães, está aqui meus 2 peixinhos, entregue para Jesus, veja o que ele pode fazer. E os discípulos falam, Senhor, aqui tem apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão? Entregue na mão de Jesus e o milagre vai acontecer. Não duvide do milagre que virá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles entregam, o discípulo, mesmo duvidando, entrega para Jesus os 5 pães, os 2 peixinhos, que aquele jovem, com muito amor, não foi egoísta, entregou na mão de Jesus. Quando nós entregamos nas mãos de Jesus o pouco que nós temos, o milagre pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus pega os 5 pães, começa a partir, mas Jesus começa a partir e parece que aquele pão não diminui de tamanho. Jesus, quanto mais parte, mais pedaços vem daquele pão. Então Jesus começa a partir, começa a encher os cestos, e a Bíblia diz que alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Onde tem 5.000 homens, irmãos, existe mais de 10.000 crianças, né? Vamos dizer assim. Então havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que todos se saciaram, se alimentaram. E a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Então, quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Eles não duvidaram? É como Jesus falou, olha aqui, ó. Todo mundo está saciado. Aqui, vem aqui, Pedro, toma um cesto para você cheio. Ei, João, toma aqui um cesto para você. André, toma aqui um cesto para você. Bartolomeu, toma um cesto aqui. Mateus, toma um cesto. Cada um recebeu um cesto cheio de pedaços de pães. Todos eles cheios de pedaços de pão. Ou seja, aqueles que duvidaram, os discípulos, receberam cada um cesto de pão para nunca mais duvidar do poder, do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui na narrativa bíblica que Eliseu dividiu aquilo que ele tinha com o seu moço, né, que o acompanhava. Então, ele dividiu. E outra coisa, aquela mulher também recebeu o milagre, aquele casal recebeu o milagre justamente no quarto que eles haviam construído para o profeta Eliseu. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para a obra do Senhor, aquilo que você faz para alguém necessitado, vai voltar para você 100 vezes mais. Quando em Marcos, no capítulo 10, Pedro fala, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Jesus falou, ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, terras, não receberá aqui 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Amém, meus irmãos e meus amados? Que Deus continue nos abençoando, né? Compartilhe esse canal, dê um like e nos ajude a divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Amém.